aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Fabiano, do Instituto Federal de Hortolândia. Pessoal, hoje a gente vai ver então uma aula aí, a aula 2, de torneamento na usinagem convencional. Beleza? Então hoje a gente vai ver alguns tipos de tornos, né? Que são as máquinas ferramentas utilizadas aí para você fazer o torneamento, tá? Depois a gente vai ver algumas operações de torneamentos. Vocês vão ver que no torneamento existe várias operações para você atender ali o perfil da sua peça, né? Você tem vários tipos de peças que você pode fazer no torneamento, tá bom? Então aí você vai se utilizar de várias operações para fazer ali a sua peça. Tá legal? Então a aula tá bem interessante, preparada com carinho aí para vocês. Vamos lá então, galera. Bem, então a gente viu que no torneamento, para que ele aconteça, tá? Vai ter uma rotação da sua peça, né? Em torno do seu próprio eixo, tá? Então por isso que no torneamento a gente consegue fazer apenas o quê? Peças cilíndricas. Se você quer fazer uma peça prismática, você vai se utilizar do fresamento, que é um outro tipo de usinagem. Agora, se você vai fazer peça cilíndrica, que são eixos, você vai fazer apenas o que? Peça cilíndrica, torneamento, tá? Tudo bem? Então aqui, ó, você tem aqui a sua peça, tá, pessoal? Aqui é a ferramenta de corte, tá? Que é a ferramenta que você vai fazer promover o corte. Na usinagem, vocês lembram que a gente já viu? Para que a usinagem ocorra, tem que ter remoção de material. E quem faz essa remoção de material é a ferramenta de corte. Então, essa ferramenta, ela tem o quê? Tem que ter uma dureza maior para que, em contato com a peça, ela remova material. Então, toda vez que você vai fabricar uma peça removendo esse material, é a usinagem. Tá? Então, a peça está girando e aqui está a sua ferramenta cortando a sua peça. Então, tem essa outra foto aqui também, né? Que está aqui aqui no caso, você está com a ferramenta atrás da peça. Aqui ela está à frente da peça. Tá bom? Então, no torneamento, sempre, só relembrando aí, usinagem de peças cilíndricas, né? Eixos. Então, no torneamento, qual a condição para que ele ocorra? Tá? A dureza da sua ferramenta de corte, ela tem que ser muito maior do que a dureza da peça, tá bom? Para que ela consiga ali cortar a sua peça. Senão, se ela não tem essa dureza muito maior, ela vai ter um desgaste muito grande, tá bom? Então, se você tem a dureza maior, você consegue ali remover material. Outra coisa que você precisa ter é força de corte suficiente, né? Que a potência da sua máquina precisa ter ali para que aconteça esse movimento e tem que ter essa força, essa potência para que consiga remover material, tá bom? Então, por isso que quando a gente vai fazer uma usinagem, aqueles parâmetros de corte que a gente já viu são muito importantes, tá? Porque senão você pode ultrapassar, por exemplo, a potência de uma máquina e ela não conseguir promover o corte devido à sua força ali que ela tenha, né? A potência da máquina seja inferior ali da potência exigida no seu corte. Tá bom, pessoal? Então essas duas condições aí você precisa sempre se atentar na hora de fazer ali o seu torneamento. Não só o torneamento, mas o que? A sua usinagem de um modo geral. Então a gente viu nas aulas passadas aqueles movimentos necessários para que ocorra o torneamento. Tá? Então tem um movimento de corte, que é esse número 1 que você está vendo aqui, tá vendo? Ó? Que é o movimento da sua peça, o movimento de giro, para promover ali então a fabricação ali de peças cilíndricas, né? Tá bom? Depois você tem um movimento de penetração da ferramenta, que é esse segundo movimento aqui, que tá aqui, ó. Então a ferramenta faz a penetração para adentrar a peça e assim promover ali a remoção do cavaco, que é o material que você remove. E por fim, o movimento de avanço, que é esse terceiro aqui, ó. Tá? Esse movimento de avanço é o movimento ao longo da sua peça. Então ele também tem que ser necessário porque você faz a penetração e logo em seguida você faz esse movimento de avanço para estar removendo ali material na superfície da sua peça. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ter o quê? Várias máquinas, ferramentas que vai estar promovendo aí o seu torneamento, tá? Que vai se utilizar aí desse princípio de usinagem, que é o torneamento, tá?
Eu coloquei alguns aqui, mas a gente tem vários, a gente não vai falar todos aqui, né? Senão vai ficaria uma aula muito longa, mas a gente tem vários, então a gente vai colocar alguns aqui e depois eu vou mostrar alguns vídeos essa máquina trabalhando, tá bom, pessoal? O primeiro que a gente tem aqui é o torno convencional, tá? Que é o torno que a gente tem lá na escola, tá? Então você tem aqui, ó, vocês estão vendo o mouse aí, ó, você tem a placa, tá? Tem esse carro longitudinal aqui, ó, ele vai fazer esse movimento de avanço. Você tem um carro transversal que vai fazer o movimento de penetração. Isso se você estiver fazendo ali um torneamento cilíndrico, né? E tem outras peças aqui nessa máquina que depois a gente vai ver com mais calma mais para frente. Então esse é o torno universal, que é o torno convencional que a gente tem ali. Depois você tem um torno automático. Aqui é um torno bem pequeno, mas existem esses tornos automáticos aqui bem maiores. Depois tem um vídeo bem legal que vocês vão ver ali várias ferramentas que trabalham em conjunto. Então vem uma ferramenta de corte, faz uma operação, aí logo em seguida vem outra, ou pode vir até duas ferramentas ao mesmo tempo. Dependendo da região que está a peça, você consegue fazer a usinagem ali, tá em contato com duas ferramentas ao mesmo tempo. Então é uma máquina que tem uma produção maior. Lembra lá daquelas condições na usinagem que você tem para conseguir ter uma produtividade maior, que a gente comentou aulas passadas? Tá? Então esse tipo de máquina consegue ter uma produção maior, tá? Esse torno automático. Depois você tem um torno revólver, que é esse azulzinho aqui, tá vendo? Ó? Ele é um pouco semelhante ali com o torno automático, mas aqui ele já é mais manual. Então existem várias alavancas que você faz o comando, o próprio operador que está ali manuseando a máquina, ele move uma alavanca, aí a ferramenta vem, move uma outra alavanca, vem outra ferramenta. Mas aí você consegue também fazer o quê? Várias ferramentas ao mesmo tempo, né? E consegue fazer com uma velocidade muito rápida. Por exemplo, se num torno aqui universal, você vai fazer um furo ali na sua peça, você tem que pegar essa ferramenta, que é a broca de fazer furo, você coloca aqui no cabeçote móvel, e aí você faz um furo. Depois você tem que remover essa ferramenta e colocar uma outra ferramenta para fazer um outro furo, tá? Quando você tem um torno revólver, não. Tá? Ele já faz um furo de centro, por exemplo, com uma broca. Aí só de voltar ali, mexer no manípulo e fazer um movimento bem rápido, ele já troca essa ferramenta, tá? Então são máquinas utilizadas especialmente para produção. Então você consegue fazer o quê? Várias peças ali em tempo menor. Bom? Só que aí você não consegue fazer qualquer tipo de peça. Eu vou comentar mais para frente isso com vocês. Aí você depois tem um torno aqui, o torno CNC. Tá? Seria aqui praticamente a mesma coisa que o torno universal, só que agora aqui você tem um quê? Os movimentos não são dados pelo operador. Aqui você tem um movimento dado pelo computador e tem vários motores ali que vai fazer esse movimento. Então o computador manda um comando elétrico ali no seu motor e seu motor faz os movimentos que precisa ali para estar fazendo o perfil da sua peça. Seria semelhante ao torno universal, só que aqui com comando numérico computadorizado. Então existe ali, não é o operador que age diretamente ali nos movimentos do torno. Tem que fazer um programa, coloca no computador e esse computador passa uma interpretação de movimentos para os motores que você tem ali e fazer o movimento. Beleza, pessoal? Então isso aqui são algumas máquinas, ferramentas que a gente tem na indústria para fazer ali o torneamento. Beleza? Aí vocês podem ver então o torno universal. Está descrito aí algumas partes desse torno. Então aqui ó, você tem o eixo árvore e essa peça azul aqui. Então é nela que você fixa a sua peça. Tá? Você tem ali um dispositivo conhecido como placa universal de 3 castanhas, por exemplo, ou de 4 castanhas, dependendo. Mas essa placa você consegue prender a sua peça. E essa árvore vai fazer um movimento de giro, então ela faz aquele movimento de corte. Tá? Então depois você tem aqui ó, o carro longitudinal, que é esse manípulo aqui, ó, conforme você gira ele vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Transversal. Então ele que vai dar aqui normalmente aquele movimento de avanço. Tá? Ele também pode ser automático, você mexe numa alavanca lá, você coloca ela em engrenamento, e ela consegue fazer um movimento automático.
Tem um carro transversal, que seria nesse sentido aqui transversal. Então ele vai fazer a penetração da ferramenta na peça, tá? Depois você tem um carro superior, ele não está marcado aqui, mas é quando você quer fazer o quê? Quando você quer fazer uma peça cônica, por exemplo, você faz uma inclinação de grau que você quer nesse cone, e aí você vai fazer o quê? Esse movimento nesse carro superior. O porta-ferramenta aqui, ó, que é essa parte aqui de cima, tá? Que é onde você vai prender a sua ferramenta, tá? Então ela é fixada ali nesse porta-ferramenta, ou conhecido também como castelo. Aí, dessa outra parte aqui, você tem um cabeçote móvel, como do outro lado você tem um cabeçote fixo, tá? Esse cabeçote fixo é onde está a árvore aqui. Aqui dentro você tem motor, tem engrenagens para fazer esses movimentos aqui automáticos. Desse outro lado, o cabeçote móvel, ele serve de apoio para quando você quer fazer peças longas. Imagina que você vai ter que fazer uma usinagem de uma peça muito longa, então você tem que apoiar essa ponta dela, senão ela faz o quê? Tem aquele problema de fazer ali uma flexão. Então, quando você apoia ali com contraponta, você garante porque ela não faça essa flexão. Bom? E também você usa esse cabeçote móvel para fazer furações. Lembra que eu falei com vocês, pessoal? No torno você também consegue fazer a operação de furação. Tá? Seja fazer uma furação, um furo de centro para você fazer esse apoio, ou fazer um furo com a broca helicoidal para fazer ali, depois passar um macho e fazer uma rosca e assim por diante. Aqui você tem a base dessa máquina, tá vendo? E aqui a caixa de câmbio que eu falei para vocês, né? Nessa cabeçote fixo aqui, você tem um engrenamento, tem várias engrenagens, correias, tá? Todo o movimento ali da sua máquina é dado por essa caixa de câmbio que tem aqui dentro. Tá? Então aí é o torno universal. Aqui você consegue fazer vários tipos de peça, porque não é uma máquina dedicada a fazer um tipo de peça. Então a produtividade dessa máquina ela é muito baixa. Só que aí você consegue o quê? Você consegue uma variabilidade de peças que você consegue produzir. É claro que a sua produção, né, é mais baixo. Então você consegue fazer vários tipos de peça, só que não com a produtividade alta. Quando você vai para uma outra tipo de máquina, uma máquina automática, né, aquele torno automático que a gente falou, e você consegue ter uma produção mais alta. Só que você não consegue fazer qualquer tipo de peça ali. Então, a sua variabilidade de tipo de peça ela é menor, só que a sua produtividade é maior. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos das outras máquinas trabalhando. Bem, pessoal, aqui você tem o que? Um vídeo aí ilustrando ali o seu torno automático. Então você tem várias ferramentas que trabalham ali em conjunto, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver o mouse aí, ó. Essa primeira ferramenta que entrou ali seria que fazer o torneamento cilíndrico. Depois vem outra ferramenta que vai fazer o corte da sua peça. Aqui, esse da direita aqui que vocês podem ver, aquele é só um apoio. Então, esse eixo ele é muito fino. Então, aquela pressão que a ferramenta faz, ele podia fazer o quê? Uma flexão na sua peça. Então, ele vem, apoia. Depois vem uma outra ferramenta que vai fazer um acabamento ali e fazer um chanfro. E depois a terceira ferramenta vem fazer o corte, que ali está a sua peça. Então, ele vai pegar ali o eixinho e vai mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Então, ele fez esse torneamento, ele rebaixou a peça. Depois tem um chanfro e aí faz o corte da peça. Então, olha só que interessante. Você viu como é rápido para fazer? Né, ó. Então ele vem a primeira ferramenta, faz o torneamento, essa ferramenta de fazer um torneamento. Tá? E tem aquele apoio ali, ó. Vocês podem ver. Depois vai vir uma outra ferramenta que vai fazer um rebaixo. Olha lá, ó. Outra ferramenta vai fazer um rebaixo, um chanfro. E a outra, aquela última ferramenta, ela já vem para poder fazer o corte da sua peça. Aquela preta ali, tá vendo? Ó, fez o corte da peça. Tá? Então, você tem 3 ferramentas e aquele apoio. Você viu que interessante? Então, isso é tudo automático. Aí não é comando numérico computadorizado. Todos esses movimentos é dado por camis. Tá? Que é uma maneira de você fazer um movimento ali antiga que o pessoal usava, mas bem eficiente. Tá? Então, essas máquinas são bastante utilizadas aí na indústria atualmente ainda. Tá? As indústrias se utilizam bastante dessa máquina. É claro que a máquina CNC veio e está substituindo essas máquinas, tá? Mas são máquinas muito rápidas, elas têm uma produção muito elevada, é muito interessante a produção dela, né? Qual que é o problema que você tem ali na utilização dela? É quando você tem, por exemplo, está fazendo uma peça e você tem que mudar essa peça.
tá? Você tem que fazer o setup que eles falam. Você vai mudar para um outro tipo de peça. Aí para você preparar a máquina para fazer aquela usinagem daquela peça é muito demorado, porque é bem complexo você fazer essa preparação dessa máquina. Você tem que mover os cames, tem que tirar uma ferramenta e colocar outra, tá? Quando eu trabalhava, por exemplo, na Eaton, às vezes demorava meio período ou às vezes até um período inteiro, né? Um turno inteiro para você preparar uma máquina. Então isso é muito complicado, porque hoje em dia as empresas elas têm que ter o quê? Essa troca de peça, né? Troca de operação, está fazendo uma peça e vai fazer uma outra tipo de peça, tem que ser muito rápido, porque a filosofia hoje da empresa não é você guardar peças no estoque. Então você tem que fazer esse setup que eles falam muito rápido. Então, e essas máquinas aí tem esse grande problema, desse setup ser muito demorado. E também além de exigirem o quê? Um operador muito bem treinado para conseguir preparar esse tipo de máquina. Tá? Então aí é o torno automático. Aqui, pessoal, você tem uma outra máquina, né? Um torno automático, tá? Só que aqui a gente não consegue ver muito nitidamente a peça porque tem um fluido ali, né? Mas olha só, você tem todos esses movimentos que não é dado por CNC, mas é dado por cames, conforme eu comentei com vocês. Então você tem uma ferramenta, uma broca, vai lá, faz um furo. Depois ele vai, recua, troca essa broca, faz um outro furo. Depois você vem com uma outra ferramenta de cima, faz um faceamento, faz um canal, várias operações, né, que a gente vai ver na segunda parte da aula, várias operações ali para você conseguir usinar a sua peça. Então é tudo movimentos automáticos, dado por cames. Então aí a gente entra naquele recurso que eu falei, aí a gente entra naquele detalhe que eu falei para vocês. Demanda muito tempo preparar uma máquina dessa, tá? Às vezes esses movimentos são não só movimentos por cames, mas são movimentos hidráulicos, dependendo, né? Movimentos pneumáticos, tá? Então é tudo automatizado, não por computador, mas por esses artefatos que eu falei para vocês, né? Por uma pneumática, por hidráulico ou por cames, tá? Bem interessante, né, pessoal? Bem, agora esse vídeo aí ele vai mostrar o torno revólver, tá? Então você tem a sua peça ali, tá? Esse torno aí, ele tá fazendo o que? Ele tá fazendo um furo de centro, que ele fez agora aí, e aí ele faz um furo. Depois ele vai e pega o comprimento da peça e aí lá ele faz o corte da peça. Observe que agora ele faz o que? Tudo manualmente esses movimentos. Então faz o furo de centro, ele vai lá e faz o corte. Então são alavancas que você move e vai fazer a sua usinagem. Mas olha só, ele está fazendo aquele eixinho, né? E tem aquele furo, ele faz furo de centro primeiro, depois faz esse furo com essa broca aí, ó. Depois vem, faz o corte, puxa a ferramenta, a peça e faz o corte. Viu como é rápido? Ele faz o quê? Em 10 segundos mais ou menos uma peça? É muito rápido. Só que agora exige o quê? Muito esforço do operador. Imagina um operador, você está vendo ali o operador ele fazendo todo o manuseio, né? Mexe a alavanca para cá e puxa para lá. Imagina um dia inteiro ele fazendo isso. Então, sobrecarrega bastante o operador. Só que é o que? É um tipo de máquina que consegue fazer a peça muito rapidamente, né? Imagina você pegar esse tipo de peça e fazendo um torno naquele que a gente viu, que é o torno universal, né? Que é o torno convencional. Demoraria muito mais tempo, porque você tem que pôr essa broca, por exemplo, tirar o mandril, colocar essa outra broca, depois puxar a peça, vir com uma outra ferramenta, demora muito mais. Aí ele tem uma habilidade para fazer muito mais rapidamente a sua peça, então para produção. Só que aí também você exige muito do operador, né? Fazer todo esse manuseio. Tá? Então esse é o conhecido torno revólver. Beleza, pessoal? Gostaram do torno revólver? Ainda se usa na indústria, né? Mas conforme eu falei para vocês, tanto o torno automático quanto o torno revólver, eles estão sendo substituídos por máquinas computadorizadas, tá? Porque as máquinas computadorizadas exigem menos esforço do operador, tá? Quando você vai fazer o setup, é muito mais rápido, você consegue fazer a troca de peça ali muito mais rapidamente, tá? Mesmo esse torno revólver, você tem que preparar ele, então ele demanda um pouco de tempo. Quando é um torno, quando é uma máquina CNC, o preparo dela é muito mais rápido, mais versátil você conseguir preparar para receber uma outra peça ali na usinagem. Bem, pessoal,
Agora aqui a gente tem uma máquina que é multifuso. Nesse caso aqui, ela é controlada por CNC, por computador. Mas a ideia é o que? Você tem o que? Vários fusos, tá? E também várias ferramentas trabalhando ao mesmo tempo. Então, olha, você está fazendo ali o torneamento, tá? Aí, enquanto você faz o torneamento, vai vir uma outra ferramenta lá, a broca, por exemplo, e já faz o furo. Tudo ao mesmo tempo. Imagina a produtividade dessa máquina, é muito alta, tá? Então, é as conhecidas máquinas multifusos, que você faz o seu torneamento ali muito mais rapidamente, tá? Dependendo da sua empresa, pessoal, se a empresa for grande, muitas vezes essa empresa ela vai contratar o fabricante de máquina para poder fazer a máquina para atender a sua peça, tá? Quando eu trabalhava numa empresa que chamava Tecance, lá em São Carlos, eles faziam isso, né? Então eles contratavam ali a empresa fabricante da máquina, fala assim, ó, eu tenho essa peça aqui para poder fazer. E aí esse fabricante de máquina ia fazer uma máquina para exclusivamente atender aquela peça. Aí o que ele conseguia com isso? Ele conseguia fazer aquela peça em um tempo muito rápido, né? Porque ele fabricava a máquina para poder atender a produção daquela peça. Então essa máquina também é conhecida como transfer, tá? São máquinas o quê? Que são totalmente dedicadas. Então ela não consegue fazer vários tipos de peça. Você tem uma limitação. Só que em compensação, você consegue ter uma produtividade muito alta, né? São as máquinas multifuso, ou também conhecida como máquinas transfers, tá? Totalmente dedicadas aí a fazer aquele tipo de peça ali que a empresa ali contratou o fabricante de máquina para poder atender. Beleza, pessoal? Então aqui já é máquinas computadorizadas, né? Então esses movimentos são dados pelo computador. E aí, por fim, o que a gente tinha lá, né? Que é o torno CNC, né? Ele é basicamente aquele torno universal, só que agora o que? Equipado ali com comando numérico. Além disso, ele precisa também de pneumática, né? Para funcionar, ou hidráulica, dependendo de cada máquina. Tá? Então você tem um comando ali, e esse comando ele vai mandar o que? Vai comandar os seus motores, tá? Para poder fazer o seu movimento. Você tem a porta, então é uma máquina o quê? Que você fecha ali para não ter problema de voar o cavaco, né? Lá ele ligou a placa do torno, tá vendo? Ó? Aí aquele movimento ali é tudo dado movimentos elétricos. Então você faz o programa, coloca ali na máquina, computador. Esse computador vai fazer os movimentos ali do seu motor elétrico. Vendo lá? Ó? Aí já não existe mais aquela o operador que vai fazer aqueles movimentos. Lembra lá no torno revólver? Ele puxava uma alavanca para fazer o movimento. Já no torno automático, ele tinha os movimentos, mas não era dado pelo computador. Mas poderia ser o câmbio, que eu falei para vocês, poderia ser movimento pneumático, movimento hidráulico, né? Então, esses são as máquinas o que? Falei para vocês, são as máquinas automáticas. Agora aqui você tem o que? As máquinas computadorizadas. Tá? Então o pessoal conseguiu aliar ali o computador à máquina para fazer esse movimento. Aí você tem que fazer toda a programação da sua peça para poder executar. Beleza, pessoal? Então era basicamente isso, né? Então a gente viu alguns tipos de máquinas, ferramentas ali para fazer o torneamento. Tá bom? Então, até mais. Vamos para a segunda parte da aula. Beleza, pessoal? Até mais, galera!